Bom, vamos dar uma olhada de perto no colapso espetacular e, para ser sincero, totalmente previsível de um banco. A gente vai usar um estudo de caso satírico, mas que é assustadoramente real, para apresentar a anatomia da fraude do que a gente está chamando aqui de banco monster. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente como esse banco funcionava. Não era sobre finanças, sabe? Era quase um ato de fé. A crença de que, de alguma forma, a matemática poderia ser ignorada para sempre. E aqui a gente vê o conflito principal. De um lado, a imagem que o banco vendia de segurança, de consistência. Do outro, a realidade. As garantias deles eram, digamos, bem flexíveis. Tão flexíveis quanto a moral que eles usavam para se promover. Então, na nossa primeira parte, vamos entender como essa estrutura toda foi construída numa base de pura ilusão. A grande pergunta é: como é que se cria um banco praticamente a partir do nada? O coração da fraude era esse aqui, a emissão de títulos sem lastro. Pensa assim, é como se você saísse por aí assinando um monte de cheques sem ter um centavo na conta. Só que nesse caso, numa escala bilionária e chamando isso de produto de investimento inovador. Esse era o negócio principal do banco. E como eles conseguiam atrair as pessoas? Com promessas que eram praticamente irrecusáveis. Eles ofereciam produtos como CDBs e debêntures com retornos absurdos, tipo 130% do CDI. Para a gente ter uma ideia, um retorno desses, sem um risco gigantesco por trás, é algo que simplesmente não existe. Era a isca perfeita, né? Suspeita para quem entende do mercado, mas uma oportunidade única para quem não entende. No fim das contas, tudo não passava de um esquema de pirâmide clássico, como a gente vê aqui. Não tinha nenhuma estratégia financeira genial por trás. Era só o velho truque: pagar os investidores antigos com o dinheiro que entrava dos novos. Tudo isso, claro, bem disfarçado com a linguagem formal do sistema financeiro. Ok, agora vamos avançar para a engenharia por trás dessa ilusão. A gente vai entrar agora nos detalhes mais técnicos, nas práticas fraudulentas que mantinham essa fachada toda de pé. Pois é, o que eles faziam tem até um nome na lei: gestão fraudulenta. É basicamente quando a administração de um banco não está de fato gerenciando um banco, mas sim orquestrando a demolição controlada dele, esperando que ninguém perceba até ser tarde demais. E para conseguir administrar essa ruína, eles tinham uma verdadeira caixa de ferramentas. As técnicas iam desde esconder dívidas até mover dinheiro entre empresas do grupo só para parecer que tinha mais liquidez. Eles também usavam truques como operações espelho, que são basicamente transações falsas para esconder prejuízos. Pura engenharia da ilusão. E o resultado de toda essa engenharia? Bom, a liquidez, ou seja, o dinheiro em caixa para pagar os saques dos clientes, era praticamente inexistente. E essa citação aqui, ela resume a situação de um jeito perfeito. Por fora, parecia tudo estável, mas na verdade, estava pronto para desmoronar ao primeiro sinal de problema. E quando a matemática já não fecha mais, a história fica ainda mais absurda. A gente entra agora na fase do resgate, onde a solução proposta não foi financeira, mas uma manobra política que chega a ser cômica. Olha só a velocidade com que as coisas aconteceram nessa reta final. Em setembro, uma tentativa de venda para um banco estatal é barrada. Em novembro, do nada, aparece um comprador milagroso. Horas depois, o dono do banco é preso. E no dia seguinte, o Banco Central finalmente desliga os aparelhos. Foi um final frenético para um colapso que vinha sendo construído há anos. Mas o mais impressionante foi a narrativa que tentaram usar na história da venda para o banco estatal. Não se tratava de salvar um banco quebrado. Se tratava de defender valores. Foi uma tentativa bem clara de usar uma embalagem moral para justificar o uso de dinheiro público para tapar um buraco privado. Bom, depois da fraude e de todo esse teatro político, uma hora a conta chega. Nessa sessão, a gente vai mudar o foco da mecânica do golpe para as consequências dele no mundo real. E a conta é bem alta. Estamos falando de 1,860 bilhões de reais. Esse era o valor que 18 fundos de pensão de estados e municípios tinham investido no banco. Dinheiro da aposentadoria de servidores públicos, que agora estava em risco. E esse número fica ainda mais chocante quando a gente vê quem foram os prejudicados. O Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, quase R$ 1 bilhão. O do Amapá, 400 milhões. O impacto foi gigantesco, atingindo diretamente o futuro de milhares de trabalhadores. A ação final do Banco Central foi decretar a liquidação extrajudicial.
O que isso quer dizer na prática? Fim de jogo. O banco é fechado, o que sobrou dos ativos é vendido, e aí se forma uma fila de credores para tentar recuperar alguma coisinha do dinheiro perdido. E aí, claro, surge uma pergunta bem natural. Ué, mas e o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, não serve justamente para essas situações? Porque ele não entrou em ação para salvar esses fundos de pensão. E aqui está a resposta, que é a parte cruel da história. O FGC foi criado para proteger o pequeno investidor, a pessoa física. As regras dele excluem, de propósito, investidores institucionais, como são os fundos de pensão. Ou seja, para eles, não tem rede de segurança. Eles simplesmente entram na fila longa e incerta de credores, esperando para ver o que, ou se, vai sobrar alguma coisa. E assim, a gente chega na nossa conclusão. O ponto onde a fraude técnica se encontra com a moralidade cínica que permitiu que tudo isso acontecesse em primeiro lugar. Essa citação final amarra todas as pontas de um jeito perfeito. A falha não foi só financeira. A própria confiança que o banco vendia era um ativo sem lastro, igualzinho aos títulos que ele emitia. Era uma promessa vazia, embrulhada numa retórica de valores que, na prática, nunca existiram. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Quando investimentos viram atos de fé e promessas de retornos milagrosos são feitas, quem é que audita os milagres? Quem verifica se eles são reais ou se são apenas uma ilusão muito bem construída? Fica aí a reflexão.